Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Let's see you pay for your drink. In your own inimitable fashion, huh? A song, Denton. How about it? How dry... Come on now, come on. Come on, Denton. Get up. Come on, Denton. How dry I am. How dry I am. Charlie, can't you break that up? Nobody knows. I don't like it any more than you do. The misery they give that guy out there. How dry I am. Nobody cares. How dry I am. He would always win the fight, bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. E eu sou Alexandre Nerdmaster do Paranerd. Alexandre, seja bem-vindo mais uma vez para falar de um episódio muito interessante de The Twilight Zone, né? Um episódio com uma temática legal. Eu curto faroeste. Tu gosta de faroeste, Alexandre? Adoro. Muito bom, né? Grandes histórias do cinema, elas são representadas com esse gênero faroeste. Se você tiver algum preconceito, cara, remove isso agora da tua vida, que você vai ter experiências lindas. Muito bom. A gente talvez vai recomendar alguns faroestes aí nesse episódio, né? Será? Eu acho que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Mas vamos lá então. Hoje a gente vai falar do terceiro episódio da primeira temporada, Mr. Denton on Doomsday. A tradução do título Mr. Denton on Doomsday seria algo tipo Mr. Denton no dia do juízo final, no dia do julgamento final. Esse episódio foi ao ar dia 16 de outubro de 1959. O roteiro é do Rod Serling, direção do Allen Eisner. Tem o Dan Duria, faz o Al Denton. O Martin Landau, novinho, coisa fofa, gente. Lindo, novinho. Ele faz o Dan Hotling, que é um cara meio cruel, né? Tem a Jeanne Cooper fazendo a Liz. E o Malcolm Attenborough, que faz o Henry J. Fate, né? O Senhor Destino da história, né? E também tem uns créditos legais aí, né, Marcos? A gente tava falando, você falou do cara que faz o opositor, né, no episódio. Tu lembra desse ator? O Doug McClurry, que ele faz o cara que vai desafiar, né, o Denton no final do episódio. Eu vou falar um pouquinho mais dele porque ele vai ter a ver com as recomendações que eu vou fazer e tal, mas o pessoal talvez lembre dele de um filme que passava muito na Record e na sessão da tarde também, acho que da Globo, que é Os Titãs Voltam à Luta na Atlântida, por exemplo. Então, gente, esse episódio tem aqui algumas curiosidades, né, que é um episódio, um dos 3 de Além da Imaginação, que a abertura é com um olho, né, não é aquela espiral na introdução, né? Então isso, aliás, isso é muito estranho, gente, ainda bem que a maior parte dos episódios é com a espiral, porque esse negócio do olho é muito esquisito, né? Tem um lance da música também, a música que toca de gaita no fundo, uma música folclórica russa, na verdade, chamada Stenka Razin. E tem uma coisa muito interessante que leva a gente ao Rod Serling contando a premissa da série e tal, aquele episódio que a gente gravou, né? Esse personagem, ele seria de uma outra maneira, na verdade. Teria um tom, inclusive, muito mais cômico, né? Seria o tal de Death, Destry and Mr. Dingle, né? Que seria um episódio, na verdade, um professor
que ele ganha uma certa notoriedade como um grande pistoleiro, né? Então você vê ali que o Rod Serling fez uma alteração no roteiro, depois futuramente realmente teve aí um episódio chamado Sr. Dingle, o Forte, né? Que é interpretado pelo Burgess Meredith, sabe? Um episódio que deve ser muito legal, porque eu adoro esse ator. Então é interessante, né? O episódio tem um tom muito mais trágico, né? Do que cômico esse daí, né? Esse personagem, ele ia chamar Mr. Dingle. O Rod Serling tinha essa coisa de reaproveitar plots, né? Algumas temáticas aparecem ao longo da série toda e vários roteiros foram revisados e repensados. A diferença é que esse chegou a ser produzido, né? Entre algumas coisas que foram produzidas para ser oferecidas como prova ali pro estúdio, né? Que iria encabeçar a produção da série, mas aí acabou não indo ao ar. Outra coisa interessante também é que tem o Ken Lynch, né, que faz o Charlie, que se eu não me engano, gente, me corrija se eu estiver enganada, ele faz o barman, não é isso, do episódio? Sim, sim. O Charlie. Então, o Ken Lynch, ele vai aparecer novamente ali com o Martin Landau no filme Intriga Internacional, né, de 59, que foi lançado ali 20 dias antes, né, do episódio, né? Uhum, interessante que a transmissão de The Twilight Zone no programa foi em 16 de outubro, né? O cara fez um puta filme famosíssimo ali, poucos dias antes. O pessoal vai lembrar do Martin Landau, ele é o Bela Lugosi do filme Ed Wood, do Tim Burton. E ele é o comandante Koenig do Espaço 1999, né? Então, E ele é o cara mais rabugento num filme também, Os Dois Velhos Rabugentos. É verdade. Cara, eu adoro essa série de filmes, é muito divertida, cara, dá uma saudade quando a gente vê. Me tira uma dúvida, o Martin Landau também não fez o Mr. Wilson do Denis o Pimentinha? Isso eu não lembro. Eu acho que não, Alexandre, mas se tu quiser a gente confere no MDB, mas eu acho que não. Que eu lembro. Acho que fez sim. Tá bom. Eu lembro de ser o Martin Landau. É verdade. É porque o Martin Landau, ele é um cara que muita gente conhece a aparência dele enquanto um senhor idoso, né? E tal. Não são muitas produções que a gente consegue lembrar do Martin Landau novo. Eu lembro dele, por exemplo, no Cleópatra, né? Que a gente estava fazendo a revisão dia desses aí no canal de clássicos, e aparece o Martin Landau, novinho também, sendo um assistente ali e tal, um cara do soldado romano. Interessante, né? Se eu não me engano, né? Depois, se algum ouvinte quiser, se eu tiver errado, algum ouvinte que lembrar me corrija, mas se eu não me engano, o Martin Landau, ele aparece também nos Intocáveis, naquela famosa cena em que tá tendo um diálogo dele com o Elliot Ness e os dois estão com a arma debaixo da mesa e tal. Quando eu assisti esse episódio, eu nunca mais me esqueci desse momento, e se eu não me engano é o Martin Landau que tá nessa cena. Enfim, legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos partir pra sinopse, pra gente comentar um pouco sobre o episódio? Faz a sinopse então, Alexandre? É comigo mesmo. Al Denton, uma vez conhecido como o pistoleiro mais rápido da cidade, depois de ter perdido várias vezes, inclusive para um adolescente, o que deixou ele totalmente consternado, ele acabou se tornando o bebum da cidade, né? A atração cômica da cidade, a ponto da galera até oferecer bebida para ele se ele cantasse umas cançõezinhas melosas. Depois de um certo tempo, ele acaba se metendo numa confusão devido ao fato dele ter encontrado um revólver no meio da rua, acaba disparando vamos assim dizer, o líder da cidade, líder dos bandidos da cidade, e um vendedor misterioso chamado Henry J. Fate, ele dá a Denton um frasco de uma poção que durante 10 segundos faz ele ser o atirador mais rápido de todo o planeta. O Denton acaba aceitando esse frasco, se livrou de algumas confusões, mas acabou criando outras coisas que a gente vai descobrir no episódio de hoje. Muito legal a tua sinopse, muito boa. Cara, esse é um episódio, como a gente comentou anteriormente, um episódio que tem essa temática do faroeste, né? Ele tem um tom muito dramático, e é interessante que o episódio, ele prepara a gente para uma tragédia. E não, né? Quando chega no final, a gente tem uma surpresa, tem um grande plot twist, né? O episódio. Cara, eu achei muito legal a interação dos personagens. Esse negócio, assim que nem você falou, o personagem, ele tem um lance de ficar pedindo a bebida,
o Al Denton, né? Ele fica pedindo a bebida e os caras humilham ele, né? Então é muito interessante assim, triste a gente ver como eles têm aquele prazer, né? De ficar fazendo ele cantar uma música que é algo assim como estou tão seco, né? E tal, estou com muita sede, né? E tal, quero beber. E ele sofrendo aquela humilhação. E tem uma personagem que eu sempre falo mal de personagens femininas em The Twilight Zone. Espero que isso daí se altere, né? Diz os meus amigos que sim, né? Que tem personagens muito legais mais pra frente. Mas caramba, essa personagem eu achei ela maravilhosa, interpretada pela Jeanne Cooper, a Liz, que ela faz uma... Seria o quê? Uma espécie de uma vedete, né? Do bar. Cara, não fica bem claro o personagem dela, deixa meio dúbio assim, inclusive vedete, exatamente seria... Vedete, eu acho que é mais das meninas, entendeu? Não diria cafetina, mas é a garota que faz a alegria da garotada na cidade. Sim. Claro que a série ela é muito pudica, né? Então eles deixam esse personagem dela na vestimenta dela, que eles colocam ali exatamente o que ela tá fazendo ali, né? Mas de qualquer maneira é uma personagem muito piedosa, né? E ela fala pro cara que faz o barman, fala, olha, você não pode impedir isso. Aí ele fala, eu já tentei, né, impedir, né, e tal. E os caras estão ali, né, fazendo aquele bullying absurdo com o personagem. A dado momento ele fica jogado no meio da rua e a arma se materializa ali perto dele, né? E você vê que já tem a carroça ali do vendedor, né, que é o Mr. Fate, né, o Senhor Destino. Cara, é muito legal o personagem dela. E eu fiquei assim com a impressão, inclusive, que depois mais pra frente ela tivesse uma história com ele, que a série não teve tempo de mostrar. Então eu achei muito bonito, me lembrou sentimentos que eu tive. Claro que são filmes de temáticas diferentes. Algo assim na época quando eu assisti O Homem que Matou o Facínora, sabe? Que depois, mais pra frente, o personagem vai virar um bêbado, né? Vai virar um ébrio da cidade, um cara que não atira mais. E outras coisas que eu já assisti, né, até de temáticas diferentes, tipo o Ip Man, sabe, aquele cara que o cara tem o dojo mais foda da cidade, e todo mundo vai tentar, né, assumir que, tipo, os outros dojos todos vão tentar ir lá lutar contra ele pra provar quem é melhor. Então, na verdade, a vida desse cara é um inferno, né, meu, porque, você sendo o melhor atirador, todo mundo vai querer se provar, né? Todo mundo queria chegar pro Bruce Lee e lutar contra ele, né? É foda. Ele mesmo, Denton, fala pra Liz que, era todo dia, eu acordava de manhã e todo dia alguém vinha me desafiar e todo dia eu acabava com os caras e cada vez que eu fazia isso eu ia pro bar e encher a cara. Então a vida dele era isso, era acordar, ser desafiado e ir pro bar e encher a cara. Não é verdade. E em relação ao garoto de 16 anos, pelo que eu entendi, parece que o garoto perdeu, mas ele matou o garoto. Isso, entendeu? Ele não perdeu pro garoto. Ele ficou chocado por cada vez pessoas mais jovens ali desafiando ele e, sabe, a vida dele perde o sentido. Aí uma hora ele não quer mais ser um pistoleiro, ele não quer mais ser um cara foda. E quando aparece esse cara, esse personagem dá essa arma, o jeito como as coisas acontecem é muito curioso, porque ele fica balançando a arma, ele tá conversando, sabe? E balançando a arma e atira na arma do cara que pula da mão do cara, né? Cara, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas, cara, pareceu tanto cena de esquete dos Trapalhões, cara, que o cara, mas é que eu tô fazendo assim, daí, pá! Ih, desculpa, foi sem querer, eu não queria! Vocês estão falando em Trapalhões, esse episódio foi parodiado depois pelo Mel Brooks, né? O Gene Wilder, acho que é Banzé no Oeste, se eu não me engano, o filme. Banzé no Oeste, ele faz um pistoleiro que foi derrotado num duelo por um menino de 6 anos de idade, não é 16, e aí virou um bêbado. Banzé no Oeste é maravilhoso. Marcos, eu vou só te contar uma coisa, o senhor é um canalha, porque o senhor acabou de dar spoiler da minha recomendação. Opa, que sacanagem. Ai, caramba, Marcos, tá vendo? Olha lá. Mas olha só, o episódio é mó interessante porque você fica pensando o tempo todo que, cara, essa história vai terminar muito mal, né? Vai falar, caraca, o cara já tem uma vida miserável, né? Quando ele, vamos colocar assim, ele atira sem querer, né? E intimida esse cara que tá fazendo bullying com ele, que é o personagem do Martin Landau.
ele começa a retomar a própria honra, né? Então, né, ele cresce, né? E uma hora ele até empurra o personagem, ou bate no personagem e tal. Ele volta a fazer a barba, ele fala que não quer mais beber. Mas, cara, não tem tempo pra esse personagem ter um pouco de paz na vida dele, porque na mesma noite, praticamente mal depois que ele saiu do barbeiro, batem na porta dele, né? Aí ele fala assim, é aqui que mora o Al Denton, que diz que é o melhor pistoleiro, não sei o quê. Aí ele, né, com aquela cara de, poxa, né? Sim, e aí? Porque o fulano de tal tá querendo te confrontar, porque, não, quer se provar com você às 10 horas da noite de amanhã. Aí ele fala, olha só, mas, né, aí você vê que ele para um momento, pensa assim, ele vê que não tem o que fazer, né, que se ele voltou novamente a ter essa fama, ele vai voltar, ele vai tornar a pagar o preço, né, dessa fama. Então é foda, cara, é foda. Você vê naqueles momentos, tem até um diálogo dele, gente, que é uma coisa muito bonita e muito triste, cara, muito triste. Quando ele tá conversando com a Liz, ele fala com ela assim, olha, um dia eu comecei a beber e não parei mais, né? Então é foda isso daí, né? É mais uma história que trata disso, né? Da pessoa sem esperança e tal. Mas caramba, ele não tem pra onde correr, né, gente? Ele vai ser obrigado a confrontar esse novo desafiante aí, né? E ele tem certeza que vai morrer, porque tem um momento do episódio em que ele pega o revólver e ele tenta treinar ali para atirar em alguns alvos, ele erra os tiros. Ele meio que resolveu se barbear, se arrumar, porque ele também quer estar apresentável na hora que ele for enterrado, né? Porque ele tem certeza que ele não vai sobreviver nem ao primeiro duelo, né? E tal. Porém... né? Mas é porque a mão dele treme também, tem isso, né? O cara é alcoólatra e a mão dele fica tremendo. Ele não consegue ter firmeza pra ter mira. Cara, o que acontece? O Denton, como a gente falou agora há pouco, ele foi visitado pelo tal do Harry Fate, e ele deu a poçãozinha que, segundo ele, basta o cara beber e durante 10 segundos ele é o pistoleiro mais rápido da história da humanidade. Tanto que ele fez ele provar o negócio lá da poção e atirar numa lâmpada, e ele atirou sem nem pestanejar, estourou a lâmpada. Aí o que acontece? Ele recebeu o convite, né, do outro figurão de bandido pra, o cara vai vir aqui 10 horas pra matar você. Então tá, então toma, ó, a poção é essa, quando chegar uns segundos antes das 10 horas, toma a poção e mata o cara. Aí beleza, né? Então tá, então quando o cara chegar, tô todo confiante, que eu já vi que essa poção funciona, eu vou tomar a poção e dane-se. Só que, quando o cara chega com a gangue dele, ele também tem um frasquinho da poção, e o Denton vê ele tomando o frasquinho da poção ao mesmo tempo que ele tomou, ou seja, estão os dois com a tal poção do gatilho rápido. E o que acontece por causa disso? Os dois estão exatamente iguais, eles conseguem atirar exatamente no mesmo tempo, e um detona a mão do outro da pistola, o que acaba fazendo com que os dois não possam mais ser pistoleiros, o que pro lado do Denton é uma maravilha, porque ele agora tá livre e não vai mais poder duelar com ninguém, e ele vai ganhar uma vida nova por causa disso. Ou seja, no final das contas acabou sendo um final feliz nessa brincadeira. Isso mesmo. E pro Grant eu acho que também, porque na verdade se ele ganhasse o duelo contra o Denton, ele ia passar a ser desafiado e talvez não vivesse muito, né? Então... eu acho que pro Grant foi bom foi empate, porque se ele ganha, ia ser sacanagem porque ele ganhou de um bêbado. E se ele perde, ia ser mais sacanagem ainda porque ele perdeu por um bêbado. É verdade. É verdade, tem essa questão, né? E o que eu acho legal no episódio também, que o personagem do Al Denton fala pra ele, né? Poxa, você é um cara jovem, né? Então pra você ainda tem tempo, né? A vida não tomou tanto de você quanto tomou de mim, né? Porque ele virou um bêbado, né? Sem a menor honra, né? E tal, se humilhando pra poder receber bebida. Então, pô, é legal. Tem um final, assim... quando a gente pensa em alguns episódios que a gente já comentou aqui no podcast, fala, porra, é um final feliz, né, cara? Né? O cara chegar e falar, olha, acabou a minha mão da... tipo assim, a minha mão de atirar não funciona mais, né? A tua também, porra, vamos viver a nossa vida, cara. Entendeu? Acabou, já era, entendeu? Tem a desculpa perfeita, né? Não adianta.
É uma atuação muito boa do Dan Duria, ele tá excelente. O pessoal acho que vai lembrar dele, ele é o Johnny Prince do Almas Perversas e o Léo Hubbard do Perfídia. 2 grandes filmes, né? Um do Fritz Lang e outro do William Wyler. E ele é um excelente ator, né? Aí ele já estava mais atuante na televisão nessa época do que propriamente no cinema, mas ele é um cara muito experiente. Todos esses vários sentimentos que perpassam o personagem, né? Desde aquela derrotado, né, caído, né, um homem sem moral e sem vontade nenhuma, essa recuperação da moral que ele tem depois do primeiro duelo, toda a preocupação e antecipação que ele tem em relação ao futuro, tudo isso é muito bem retratado pelo ator. Eu gostei muito da atuação dele. Eu não sei se o Duria é de experiência própria dele tal e coisa, mas ele passa um bêbado bem convincente. Passa mesmo, é verdade. Essa coisa de você alterar a voz, a postura, e você ter aquela coisa meio pastosa, né? É aquela voz exata, aquela voz pastosa, cara. E o jeito, desculpa, não foi, não, eu não quis, não foi de propósito. E ele pedindo pra Liz, fala pra eles que eu não atirei de propósito. Isso aí é muito coisa. É verdade, né? Lembra até aquele filme lá, o Farrapo Humano, né? E tal, aquela atuação do cara totalmente destruído, né? E tal, que é um clássico do cinema também de... Ray Milland, né? Matando a pau nesse filme. Então vamos fazer algumas recomendações aqui, de algumas coisas que nos recordem o tema. Vou deixar primeiro o Alexandre recomendando. O que você tem de bom aí, Alexandre? Uma das minhas recomendações já foi spoilada pelo senhor Marco Noriega. Obrigado, inclusive, tá? Atirei primeiro. É o problema. Ele tomou a poção. Ele foi mais rápido do que eu, viu? Isso que acontece. Que é de Mel Brooks, obviamente. Banzé no Oeste, que é... Cara, um dos filmes mais engraçados que eu já vi na minha vida. A querida Angélica e querido Marcos estão aqui para não me deixar mentir sozinho, que é uma sátira aos westerns espaguete mais escrachada e com o final, se você nunca viu Banzé no Oeste, se prepara pra ver um final que vai fazer a tua cabeça. Eu adoro, amo Banzé no Oeste, eu adoro Mel Brooks, entendeu? É muito legal como a trajetória dele enquanto diretor é uma grande homenagem ao cinema, sabe? É muito maravilhoso. Só isso que eu queria dizer. Saudade do Gene Wilder, né? Muita saudade. Muito. E uma outra recomendação que eu quero fazer também no tema Western Spaghetti, por que não o Western Spaghetti dos Western Spaghettis, que é nada mais, nada menos que... Por acaso, em alguns lugares é conhecido como Três Homens em Conflito, mas eu não conheço como esse nome. Eu conheço como O Bom, O Mal e O Feio. Que nem nossa amiga falou, é o único título possível para esse filme, né? Exatamente. Né, óbvio. Não existe outro. É O Bom, O Mal e O Feio. O negócio de Três Homens em Conflito é a história da oposição. Esses filmes que ele citou eu gosto tanto, mas tanto, que se eu começar a falar, danou-se. Então não vou nem comentar. Assistam, quem ainda não viu Banzé no Oeste e Era Uma Vez no Oeste, pelo amor de Deus, para tudo e vai assistir. Depois continua. Não, no Oeste não, maluco. Os Três em Conflito. Desculpa, os Três Homens em Conflito, mas na verdade... O Bom, O Mal e O Feio. Isso, mas na verdade eu sugeriria que se a pessoa vai assistir esse, veja os westerns do Sergio Leone, todos com o Clint Eastwood, mais o Era Uma Vez no Oeste. Já aproveita ver o pacote todo, porque vai valer a pena. Isso. Já vai na trilogia dos dólares toda também, de uma vez. Não tem problema, não. Aqui só tem boa recomendação. Concordo. E você, Marcos, o que você recomendaria? Olha, falando em pacote, eu vou recomendar um negócio que não tem exatamente a ver com o filme. Mas tem. Esse ator que faz o jovem que desafia o Denton, que é o Doug McClurry, ele é um ator que ele aparece em vários filmes de um diretor chamado Kevin Connor. E eu ia recomendar filmes desse cara, que ele dirigiu From Beyond the Grave, dirigiu Motel Hell, que são filmes que eu gosto demais. Porra, Motel Hell é muito bom, cara. E em uma determinada época, esse diretor, que é um diretor inglês, ele fez alguns filmes baseados, inspirados nas histórias do Edgar Rice Burroughs, ali enfim, do Viagem ao Centro da Terra, e etc. Não, esse aí é do
Júlio Verne, O Mundo Perdido, do Edgar Rice Burroughs. A partir dessa ideia, ele fez vários filmes com esse ator, o Doug McClure, no papel principal. Esses filmes passavam na TV, na Record, na Globo, e eles me marcaram muito na infância. Então, são filmes muito interessantes, assim, misturam fantasia, ficção científica, baixo orçamento, cara de pau, tudo que um gostoso filme de sessão da tarde precisa ter. É a melhor dupla possível, baixo orçamento e cara de pau, cara. Então, quem tiver curiosidade de procurar os filmes do Kevin Connor dessa época em que ele fazia filmes inspirados nas ideias do Edgar Rice Burroughs, vai ter uma grata surpresa, viu? Não deve ser muito fácil de encontrar, mas acho que por aí pela net a pessoa consegue achar pra assistir. Ai, muito legal. E a senhora, dona Angélica, o que nos recomenda, meu amor? Obrigada por alguém chamar a minha recomendação. Legal, Alexandre. Conta comigo, é bom. Isso aqui é bom você chamar a host de outro podcast para conversa, que ele costuma fazer isso. Pois é, legal, obrigada, Alexandre. Mas olha só, a minha recomendação vai ser uma recomendação muito maneira pelo seguinte: acessibilidade, porque tá na Netflix, entendeu? É uma coisa nova, entendeu? Para provar que cinema é legal e cinema que vale a pena ser assistido. Não são só clássicos, tem coisa nova saindo hoje. Então eu vou recomendar aqui um filme que é, na verdade, uma antologia que eu amei de todo o meu coração, que é A Balada de Buster Scruggs, dirigida ali pelos irmãos Coen, sabe? É uma antologia em 6 partes. É maravilhoso. Cara, é muito maneiro, né? Somente o primeiro segmento, né, que eu acho que vai ficar... todo esse segmento, ele engloba essa época, né, que o faroeste se encontra, né? Mas o primeiro segmento, que é o segmento do cantor, né, do cara que ele é um cowboy cantor e é um super atirador, né, que acerta tudo pela frente. Eu não vou dar spoiler para as pessoas poderem terem o prazer, né, de assistir. Mas ele vai parar num bar, sabe? Vão ter cenas maravilhosas nesse bar aí, onde vai ter uma troca de insultos, ali um jogo de cartas, né? Tem todos aqueles clichês maravilhosos de faroeste. E vai ter um final ali que, né, é interessantíssimo. Cara, todos os segmentos são legais. Tem um segmento, por sinal, que é de um cara que ele rouba um banco, que é isolado, cara, numa pradaria. Mas o que acontece com o cara é a melhor coisa que eu já vi, cara. Porque tem isso, não são histórias dramáticas. Tem humor também, tem drama, mas também tem humor. Tem um segmento que, por exemplo, é acho que é Ticket Refeição, inclusive a tradução do segmento. Que é um cara que ele é um artista itinerante, né? Que ele viaja cidade em cidade numa carroça com um jovem que ele só tem o tronco, né? Ele não tem os braços nem as pernas, né? E ele praticamente ele trabalha com ele lá para fazer para eles poderem se alimentar. Tem momentos que ela mostra ele alimentando esse jovem. Esse segmento é o segmento mais trágico e tal, né? Mas nossa, a interpretação é muito maravilhosa, gente, dos atores em cena, sabe? São muito legais. Que é inclusive com... Qual é o nome desse ator, gente? Esse segmento, eu adoro o ator. O principal é o Jeff Bridges, é dele exatamente. Que você tá falando? Ele mesmo, é com o Jeff Bridges. O Jeff Bridges. E tem um segmento que é com um garimpeiro, que ele tá ali nas montanhas intocadas, procurando um grande veio de ouro, sabe? E tem uma coisa, inclusive, com a natureza. São segmentos tão bonitos e cada um deles tranquilamente dariam as excelentes discussões, excelentes podcasts. E não sei como é que as pessoas não gravam sobre isso, porque eles são muito maravilhosos. Ter os segmentos. Não seja por isso, eu gravo algum para nerd para depois te chamar. Faça isso, porque eu vou adorar conversar sobre os segmentos, são muito bons, viu? E tem também um segmento... E vale, e rapidinho, vale a recomendação pro Bravura Indômita também, tá? Que é muito bom. É muito bom, tanto o clássico quanto dos irmãos Coen, tá? Mesmo eu tendo lá algumas considerações sobre o remake dos Coen, que eu acho que eles pegam exatos planos, entendeu? Do filme que já foi feito, né? Mas de qualquer maneira, é um puta filme, é muito legal, vale a pena assistir as duas versões. Tem um segmento dessa antologia que se não me engano, se não é a última, não é a última. Tem um segmento que mostra muito sobre esse negócio de como é que era a mulher na época dela, entendeu? Como é que se ela tinha agência ou não para decidir o destino dela, que é o segmento dessa moça chamada Alice. Cara, é muito legal e dá pra ficar falando por muito, muito, muito tempo, sabe? Sobre a balada de Buster Scruggs. Então, eu só deixo aqui sinceramente a minha recomendação. Porque antologias, como eu já disse em alguns podcasts que eu já publiquei no meu blog,
o que ela sente legal é que é assim, se você não gostou de um segmento, tem o próximo. Sabe? É isso que é gostoso em antologia, entendeu? Que você, não foi legal, não curti, tem a próxima. A próxima já tá chegando aí, cara, pra você se divertir. Então é muito legal, cara, assistam que é imperdível, cara. Os irmãos Coen, eles já são épicos, assim, vários filmes que eles têm, que eu sou super fã dos caras, entendeu? Tem aquele aí, Irmão, Cadê Você, sabe? É muito legal. Porra, esse aí, Irmão, Cadê Você? É muito bom, cara. Né? Muito da hora esse aí, Irmão, Cadê Você? Então, cara, vale a pena. Se você tiver Netflix aí na tua casa, se você não tiver, você procure outros meios, tá? Porque não tem essa de só quem tem acesso à cultura tem que ser de qualquer maneira, não tem essa não. Então, se você tiver acesso facilmente, tudo bem. Se não tiver, cara, procura, porque você vai amar muito, cara. Que aqui em casa a gente ficou, né, Marcos, totalmente embasbacado com isso, né? Pô, tem o Tom Waits no filme. Opa! Tom Waits é maravilhoso. Quem não tá pegando aí a referência, o Tom Waits, se eu não me engano, não é ele que tá no Drácula de Bram Stoker também? Sim. Não. Ele é o Renfield do Drácula de Bram Stoker. Ele também é um cantor, né? Maravilhoso cantor, e as participações dele nos filmes costumam ser memoráveis. Sim, maravilhoso, muito bom Tom Waits, cara. É isso. E aí, gente, chegamos ao final aqui do nosso minicast, na verdade. Alguém me sinalizou no que a gente faz minicasts, né? Então tá bom. Mas essa pessoa que sinalizou isso, fica bem claro uma coisa, que não importa o tamanho, e sim o prazer proporcionado. Isso, sim. Mas olha só, a gente tá chegando ao final do nosso podcast ou minicast, e eu quero agradecer ao meu amigo Alexandre por mais essa participação. Alexandre, fala um pouco sobre o seu trabalho na internet e convida as pessoas a te visitar no Paranerdia. Em primeiro lugar, eu é que quero te agradecer, porque está sendo uma das sequências de minicasts mais divertidas e gostosas de gravar que eu já tive em muitos anos, tá? Já tava com uma saudade louca de gravar contigo e com o seu Noriega, entendeu? E pros queridos ouvintes daqui do Cine Masmorra, eu sou Alexandre Nerdmaster, dono, sócio e responsável pelo Paranerdia.com.br, um podcast para nerds. Diversas atrações, entre elas o Paranerdia, o HunterCast, o ManHQ, o Primeiro Disparo, o Nerd Maratonista e o Para Alternativo, que já foi feito e refeito e agora será trifeito. Um convite para Madame Dona Angélica e seu Marcos Noriega participarem. A gente vai ter, inclusive, uma surpresinha de descobrir quem vai ser o host. Oh, meu Deus. Fiquem atentos aí, hein, gente, quando sair esse podcast, hein? Vamos ver no que vai dar. Estou aí no suspense. Muito bom. E, Alexandre, obrigada, meu amigo, mais uma vez. E chegando ao finalzinho aqui, a gente sempre convida o Marcos a deixar uma mensagem final, né? E aí, Marcos, você teria uma mensagem pro ouvinte? Olha, se você é daqueles que vive agarrado na sua arma, no seu revólver, só pensa nele o tempo todo, ou você que só quer saber de encher a cara o tempo todo, vou te falar que um namorado legal, uma namorada legal é é uma escolha muito melhor pra sua vida, te garanto. Boa. E não importa se você é um menino com um namorado ou uma menina com uma namorada, que a gente não discrimina nada, tá? Exatamente, aqui nós somos totalmente LGBTQ friendly, viu? Exato. Jogue a arma fora e vá namorar que tu ganha muito mais, te garanto. Exatamente. E a gente deixa um abraço apertado aqui, torcendo que você, na tua vida, você sempre tenha segundas chances. Aproveite, tá? Beijinho e até o próximo podcast. Fiquem bem. Tchau, tchau.